A paz do Senhor, meus amados irmãos. Para mim é uma honra compartilhar uma porção das Escrituras com os amados. Meu nome é Tiago, sou diácono da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, no estado do Ceará, onde estamos sob a direção do nosso pastor Rodrigo Matos. O capítulo que me foi sugerido a explanar foi o capítulo de número 12, onde logo de início nós nos deparamos com uma grande multidão a seguir a Jesus. O texto diz que era tanta que pisava um nos outros. E o próprio texto ele nos mostra que nem todos que estavam naquela multidão estavam a seguir a Jesus pelos seus ensinamentos. Nos dias de hoje não é diferente. Muitas pessoas estão seguindo a Jesus somente por aquilo que Jesus pode fazer na vida delas hoje, mas esquece daquilo que foi feito na cruz do Calvário. Porque se nós olharmos aquela multidão, ela não seguia Jesus pelos seus ensinamentos. E uma pergunta que eu me faço é: o que tem movido o povo a seguir a Jesus? Porque se nós continuarmos nos versículos seguintes, vamos nos deparar com um povo que era movido pelo fermento dos fariseus. Algumas daquelas pessoas não estavam ali por causa do reino, e sim preocupada com os bens materiais. E é justamente nesse contexto que Jesus ensina o povo dele a como viver sem avareza, vivendo na perspectiva que Jesus nos trouxe de um reino, não em acumulação de vivermos exclusivamente para nós mesmos, e sim de partilharmos as bênçãos do reino que ele nos trouxe. E eu quero abrir um parênteses com uma pergunta para mim mesmo: qual é o lugar dos bens materiais na minha vida? Jesus nos ensina que o dinheiro ele é mais do que uma simples moeda. Ele é um Deus na vida de muitos. E esse Deus ele tem um nome, é Mamon. E a palavra de Deus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou vamos agradar um e aborrecer o outro. E eu não estou a dizer aqui que a riqueza ela é uma maldição, não. A riqueza ela é uma bênção quando adquirimos sabedoria em Deus para administrá-la. Porque a grande tragédia será no último dia a multidão a juntar tesouros na terra e não valorizar o tesouro mais importante que está reservado para todos aqueles que servem ao Deus Todo-Poderoso. A nossa vida não consiste apenas na abundância por aquilo que possuímos, das coisas do mundo. Porque as coisas do mundo elas não se comparam para aquilo que Deus tem reservado para nós. Porque o homem em si ele não consegue viver uma vida plena, feliz, somente por aquilo e por essas coisas do mundo. Porque há uma lacuna no coração do homem. Há uma lacuna que só pode ser preenchida por Deus, o nosso Senhor. Jesus ele adverte o povo a não ficar ansioso por coisa alguma. Meus queridos irmãos, Deus já fez o máximo por nós. E Ele espera que nós façamos o mínimo. O que Deus ele tinha de mais precioso, Ele já nos mandou. Ele mandou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Deus tem um cuidado até com os corvos, irmãos. Que dirá de nós, que somos o seu povo. Temos que voltarmos totalmente a nossa confiança em Deus. Que até mesmo os lírios, Ele prepara a sua veste. E eles nem fiam. E se nós olharmos a raiz na terra, ela é uma coisa nua, sem ornamento algum. Mas Deus dá o crescimento. E quando a flor cresce, ela aparece maravilhosamente. Se Deus tem vestido a flor que perece
e desaparece. Que dirá nós que somos os seus filhos? Nós não devemos nos preocupar, irmão. Deus está no controle de tudo. Se nós cuidarmos das coisas de Deus, por certo, Ele cuidará das nossas. E ainda que venha nos faltar algo nesta terra, nós não sentiremos falta de coisa alguma. Lembremos da palavra de Paulo em Filipenses, capítulo 4, versículo 11 ao 13. Onde Paulo diz que ele aprendeu a se adaptar. E a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. O segredo de viver contente é viver em Cristo, é se debruçar nele. Paulo está dizendo para nós. E ele fala mais ainda, em toda e em qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. E no capítulo 4 de Filipenses, versículo 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, e outra vez vos digo, alegrai-vos. Cristo é a nossa verdadeira alegria, louvado seja Deus. E eu me lembro de uma história de 2 missionários que eles foram fazer missão na África. Eles pegaram um barco, a igreja foi lá até o cais, toda aquela igreja estava lá e despediram os missionários foram fazer missão na África. E eles pegaram um barco. E o casal de missionários passaram 10 anos fazendo missão na África, pregando o evangelho, curando os enfermos, expulsando demônio. Viveram os 10 anos exclusivamente para a obra de Deus. E depois de 10 anos eles retornaram. Eles pegaram um barco de volta para retornar para sua casa. E quando eles vinham no barco conversando acerca de como seria a recepção dos irmãos, depois de 10 anos ter ali servido a Cristo ali, o evangelho ali, pregando a sua palavra fora, em outro país, quando eles avistaram o cais, eles viram uma grande festa. E o homem falou para a esposa: olha, minha filha, você está vendo aí como vale a pena servir a Deus? Olha a festa que estão fazendo lá na nossa recepção. E o barco se aproximou-se. Quando o barco ia se aproximando, ao lado vinha um barco de uma seleção muito famosa, que ia jogar a Copa do Mundo. E o povo que estava ali estava esperando os jogadores, porque nunca tinham visto, queriam ver de perto. Pegaram os jogadores, colocaram em seus ombros e saíram festejando. E o casal de missionários chegaram, desceram, olharam, não tinha ninguém lá. E eles foram até a sua casa. No decorrer da trajetória, ele vinha passando pela rua, passava por algumas pessoas, as pessoas não falavam com ele, porque muitas também até não lembravam. E eles chegaram naquela casinha deles, pequena, tudo empoeirado. Depois de 10 anos eles abriram a porta. A mulher foi tirar os pratos que estavam todos empoeirados, as panelas para lavar, para fazer comida para o esposo. E o marido, meio que aborrecido, ele olha para a mulher e diz assim: esse é o pagamento, minha filha, depois de 10 anos servindo a Deus, depois de 10 anos que nós retornamos para o nosso lar, esse é o pagamento aí que nós recebemos? Pergunte ao seu Deus. Ele estava aborrecido. Se depois de 10 anos vivendo exclusivamente para Ele, e isso aqui é que nós vamos receber depois de nós retornarmos para a nossa casa. E ele bateu a porta, saiu, foi para a rua. Passando um período, a mulher ficou lá lavando os pratos. Passando um período, ele retornou. E ele olhou para a mulher e disse: e aí, minha filha, você perguntou para Deus? E a mulher lavando os pratos, chorando. Ela olhou para trás e disse: perguntei, meu filho. Você perguntou para Deus se é depois de 10 anos, esse é o pagamento que nós recebemos quando nós retornamos para o nosso lar, para a nossa casa? E a mulher chorando. Ela disse: perguntei, filho. E o que foi que ele te respondeu? Ele me respondeu que nós ainda não chegamos na nossa casa. Irmãos, tudo aqui é passageiro, irmãos. Nós vivemos a esperança
Deus tem algo reservado para nós e para todos aqueles que servem. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena. Porque a maior recompensa que nós vamos receber é que Ele mesmo falou para nós na sua palavra. É que aonde Ele estiver, nós vamos estar também. E nós vamos estar com Ele. Que Deus os abençoe e que a paz do Senhor para todos.